Boa noite a todos. Com imensa alegria e gratidão, mais uma vez nos reunimos nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo sempre a Deus e a Jesus as bênçãos de estudar a doutrina espírita e de podermos contribuir em sua divulgação, falando dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que acalma, que acerena os nossos corações. E assim, rogamos ao Divino Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade amiga presente, que nos acolhe desde o momento que chegamos ali na porta. Assim, rogamos que nos inspire esta noite e envolva os nossos corações em suas bênçãos de luz e de paz. E que ao final possamos daqui sair melhores do que quando aqui chegamos. Meus irmãos, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 164, Emmanuel nos pede: não perturbeis o que Deus harmonizou. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou também situações e coisas, ajustando-os para o bem comum. E aí Emmanuel faz uma advertência ao dizer: quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem fere a lei de Deus, algema o próprio eu aos resultados da sua ação infeliz, que por vezes gasta séculos desatando grilhões. Quem já leu o livro há 2000 anos sabe do Calvário de Lívia. Ela, convertida aos sublimes ensinamentos de Jesus, a contragosto do seu esposo Públio Lentulus, senador romano, uma das reencarnações de Emmanuel. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que procuraram impedir a crucificação de Jesus. Lívia foi vítima de uma grande calúnia, levando o seu esposo Públio Lentulus a se afastar do leito conjugal por 25 anos. Ela, porém, manteve a dignidade, nunca reclamou, nunca perguntou por quê. Manteve-se fiel até o dia que ela é levada das catatumbas ao circo. As catatumbas eram o local onde os cristãos ainda conseguiam se reunir, devido às perseguições que sofriam. E ao chegar no circo, os soldados viram que ela se tratava de uma mulher nobre, pelas vestimentas, e decidem libertá-la. Só que ela estava acompanhada pela escrava Ana, e para que Ana não fosse morta pelos leões na arena, ela troca de roupa com Ana e manda que ela se vá. Lívia é levada para a arena para testemunhar Jesus.
O senador Públio Lentulus, ali sentado ao lado do imperador, nem sequer imaginava que a sua esposa ali estaria e que seria morta pelos leões. Quando as feras avançam, ela olha para ele. Ele reconhece. Era tarde demais. Ele gastou alguns séculos para reconquistá-la, renascendo depois de algumas provações. E aí vamos encontrá-lo no livro 50 anos depois, como escravo Nestório. Mais tarde, no livro Ave Cristo, como Basílio, filho de escravos gregos. Posteriormente, como Padre Damiano, no livro Renúncia. Renasce no Brasil, como Padre Manuel da Nóbrega. Tem a sua última encarnação como Padre Amaro, um humilde sacerdote católico que viveu entre o século XIX e XX. Inclusive, há uma psicografia por Chico, intitulada Sacerdote Católico que Fui, que detalha o seu desencarne como Padre Amaro. Mais tarde, como o Espírito Emmanuel, ele assume a grandiosa tarefa do missionário do Evangelho de Jesus, nos apresentando as suas grandiosas obras pela mediunidade missionária do apóstolo Francisco Cândido Xavier. Ele nos apresenta as extraordinárias obras, coleção Fonte e Viva, cada um com 180 capítulos, ali iniciando sempre com os versículos, onde ele vai debulhar, onde ele ali vai esclarecer, onde ele ali vai facilitar o entendimento para todos nós, para que possamos nos sentir entusiasmados, firmes, impulsionados a desenvolver um novo ponto de vista sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. E certo dia ele disse a Chico que os domingos estavam reservados para ir visitar Lívia. Ela estava em um plano muito elevado. E ele disse a Chico que aproveitava para desintoxicar-se dos fluidos da terra. Lívia nunca mais precisou reencarnar, nos mostrando que valeram os 25 anos de dedicação, de abnegação, de paciência, de indulgência, de amor, nos mostrando que as nossas estruturas ainda são muito frágeis, porque qualquer coisa queremos desistir, qualquer coisa nos desequilibramos, qualquer coisa dizemos não aguentar mais, não suportar mais, mas o Evangelho de Jesus vem para nos consolar, para acalmar
os nossos corações, para nos mostrar que podemos sim transportar as montanhas das dificuldades, das dores, das aflições, com coragem, com fé, com bom ânimo. Jesus nos lembra: no mundo tereis aflições. E Ele nos pede: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo interior, ainda carregado de sombras. Que é preciso refletir sobre a maneira da qual nós estamos nos relacionando conosco, sobre a maneira da qual nós estamos nos relacionando com o outro, sobre a maneira da qual nós estamos nos relacionando com o nosso esposo, com a nossa esposa, onde lá no início, ao dizermos o sim, dissemos ou pensamos ser o dia mais feliz. E diante da primeira dificuldade, logo pensamos: mas aonde é que eu estava com a cabeça? Antes dizíamos ser almas gêmeas, a metade da laranja, a tampa da panela, e passamos a repetir. Que decepção, que desilusão. Emmanuel nos lembra que atrás de uma desilusão há sempre um processo inicial. Portanto, só se desilude aquele que um dia se iludiu. Não separeis o que Deus juntou, é o tema desta noite. E é para a gente refletir sobre a advertência que Jesus nos faz, a nos lembrar que o dever constitui sempre a vontade do Senhor. Allan Kardec nos lembra em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 2. Imutável só é o que vem de Deus. Tudo o que é obra do homem está sujeito a mudanças. Tudo. No livro da Esperança, Emmanuel, no capítulo 76, Uniões de Prova, é o título, nos orienta ao dizer: não violentes, contudo, a lei que te preceitua, que te aconselha semelhantes deveres. Emmanuel nos lembra que arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias atuais nos constrange a revisar. Que é preciso ouvir o íntimo de nós mesmos, que é preciso ampliar a nossa visão, nos desapegarmos do olhar limitado que o mundo material oferece. No livro Vivências de Amor em Família, organizado por Luiz Fernando Lopes, há uma narrativa de Divaldo Franco, quando ele diz que seu irmão mais velho, quando detestava alguém, logo dizia: irei
odiá-lo por toda a eternidade. Quando Divaldo nasceu, ele já tinha 27 anos. Era casado e odiava a esposa. E só com o passar dos anos, Divaldo foi adquirindo uma maior percepção dos fatos. Então, Divaldo narra que tudo começou quando ela, a sua cunhada, engravidou e sofreu um aborto natural. O seu irmão acusou ela e durante 21 anos a tratou muito mal. Ela, porém, durante 2 décadas, trabalhou para sustentá-lo. E quando ele atingiu a autossuficiência financeira, começou a pensar na infelicidade conjugal. Logo, começou a se relacionar com outra pessoa. E essa outra pessoa, ao contrário de sua esposa, não trabalhava, nada fazia, apenas se escorava no dinheiro dele. Ele se separa da esposa. E só após 5 anos que ele estava separado da esposa, chega ao Brasil a lei do divórcio. E para que as coisas fossem regularizadas, Divaldo sugere que ela se divorcie. Ela tinha muita vontade, mas não tinha recursos financeiros. Divaldo então diz a ela: fale com meu irmão, ele tem meios de conseguir, de providenciar. Mas o que você acha, Divaldo? Eu acho muito bom, porque aí ele vai construir um novo lar e assumirá publicamente a sua nova família. E você mesmo que não queira mais vincular-se a outra pessoa, estará livre. E assim ela fez. Foi procurar o ex-marido. E o que foi que ouviu dele? Ele disse: já que foi Divaldo que sugeriu, então ele que pague. E Divaldo ficou sabendo disso, então disse a ela: providencie o advogado, eu vou pagar. E assim aconteceu, eles se divorciaram. O irmão de Divaldo ficou muito aborrecido, foi pedir satisfações e disse: você foi sugerir a ela o divórcio? Divaldo respondeu: evidentemente, você já estava com outra pessoa. Então case-se com essa outra pessoa, respeite a mulher que você ama para que ela não se sinta fazendo parte de uma aventura sua. Mas Divaldo, se eu for infeliz com ela? Não entendo por que a pergunta. Se você quer estar com ela, por que é que tem que ser de uma forma vulgar, sem assumir um compromisso em definitivo? E aí eles nunca mais falaram no assunto. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5, esclarece que o divórcio é a lei humana, que tem por objetivo separar legalmente aquilo que de fato já está separado. Portanto, não é contrário à lei de Deus. Isso é aplicável quando não se levou em conta a lei divina. No livro Encontro Marcado, capítulo 51, a mensagem intitulada Ante o Divórcio, Emmanuel diz: cada consciência é responsável por si. O divórcio expressando desistência, abandono do compromisso, é decisão lastimável, conquanto muitas vezes necessária.
É lastimável, é lamentável, mas às vezes é necessária. Vimos aí o exemplo do irmão de Divaldo, que inclusive ele guardava muita mágoa por não ter tido filhos biológicos. Até que um dia, um casal com um menino de 2 anos foi morar ao lado de sua casa. E ele passando ali pela calçada, o menino olhou para ele e com muita ternura disse: "Oi, tio, tudo bem?" Pronto, foi o suficiente para que ele se encantasse por aquele garoto, embora ele odiasse criança. Só que o seu ódio por criança, em realidade, era a expressão da amargura por não ter tido filhos. E ele começa a desenvolver um amor exagerado por aquele menino. Faz amizade com os pais, começa a se intrometer na educação do menino. Os pais vão conversar com o Divaldo, depois eles vão morar em outra cidade. O irmão de Divaldo descobre, vai atrás, aluga um apartamento em frente à casa do casal, para acompanhar de longe o crescimento daquele menino. E depois de passar algum tempo, ele procura Divaldo e disse: "Di, eu comprei um automóvel para o meu filho." Ele se referia ao garoto, que ele continuava ali sendo objeto de afeição, de pai não realizado. Então ele disse: "Mas como ele tem 14 anos, eu deixei sobre responsabilidade dos pais." Detalhe: o irmão de Divaldo nunca em nenhum momento ajudou a mansão do caminho, nem com 1 quilo de feijão, em nenhum momento. E certo dia, Divaldo, indo ao trabalho espiritual, destilando mágoa, pensando: mas não é possível que ele não raciocine, ele já tem 80 anos. E ao chegar na reunião, um espírito muito amigo se aproxima dele e diz: "Divaldo, eu vou precisar escrever por seu intermédio." E começou a escrever uma mensagem que narrava a história de um homem chamado Argelino. Ele não tinha bens, não tinha recursos financeiros, era casado, tinha um filho. A sua esposa, ela sim, tinha bens financeiros, tinha muito dinheiro. Certo dia, ele conhece uma bailarina e se apaixona pela bailarina. Essa bailarina, porém, já tinha um amante que ela manipulava afetivamente. E então ele também começa a se relacionar com ela. Até que um dia, os 3 começam a elaborar um plano macabro para ficar com a fortuna da esposa de Argelino. Só que matando ela, a fortuna iria para o garoto, o seu filho. E o que eles fazem? Decidem incluir o garoto também nesse plano macabro. E assim eles fazem. Depois eles pegam toda a fortuna e vão viajar. Vão para outros lugares, gastar o dinheiro, a fortuna. O tempo vai passando
passando. Eles desencarnam e, ao chegar no plano espiritual, se deparam com as suas vítimas, sendo obrigado a ressarcir os grandes débitos. Então, a bailarina renasce como a sua primeira esposa, que o irmão de Divaldo a tratou muito mal durante toda a sua vida. A esposa assassinada reencarna como a sua segunda companheira. O filho também assassinado retorna como aquele garotinho que ele conheceu. Inclusive filho do amante, do primeiro amante da bailarina. E o espírito conclui a narrativa dizendo: e o ladrão acumulou os bens para devolver ao filho, o legítimo herdeiro de tudo. E de fato, o irmão de Divaldo havia escrito um testamento deixando todos os bens para aquele garoto. Divaldo, ao terminar de ler a mensagem, desculpou o ladrão. Quem era o ladrão? O próprio irmão. Então, não temos só almas queridas, temos almas que traímos, que fomos traídos e que agora somos convidados a ajudar, nos ajudando. Mas como podemos entender o casamento à luz da doutrina espírita? E aí lembramos da questão 695 de O Livro dos Espíritos, sobre a união permanente dos seres. Quando os espíritos dizem que é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento não é uma união apenas física, atendendo à afinidade que une semelhantes. Não. E aí é preciso refletir, porque somos seres, somos espíritos em aperfeiçoamento. E muitas vezes vamos nos deparar com problemas de expiações, aqueles que estabelecemos lá no passado e que agora somos convidados a corrigir os erros cometidos. Os espíritos nos lembram de que não somos vítimas. Temos um passado se desenvolvendo no presente. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 8, esclarece que é aí, nos laços matrimoniais, definidos pela lei do mundo, que se operam burilamentos, reconciliações, endereçados, ou seja, não há endereço errado, endereçados à precisa, à necessária sublimação da alma. Emmanuel também vai nos lembrar, na questão 188 do livro O Consolador, em resposta ao dizer que o matrimônio, muitas vezes, na Terra constitui prova difícil, mas redentora. E aí vemos
a importância dessa grande tarefa para todos nós. Os Espíritos nos lembram ao dizer: quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados ali a conviver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram o contentamento material. Só que aí os Espíritos também fazem um alerta, uma advertência, ao dizer: cumpre não se esqueça de que é o Espírito quem ama e não o corpo. É o Espírito quem ama e não o corpo. De sorte dissipada a ilusão da matéria, o Espírito vê a realidade. Questão 939 de O Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes, por não sabermos como agir nesse processo de reencarnar para melhorar, vamos nos equivocando na área sentimental. E na programação para reencarnar, vamos tendo aqueles que estão programados para casar e não se casam. Também o contrário, aqueles que estão programados para não casar e se casam. Há os casamentos acidentais. Segundo Martins Peralva, escritor do livro Estudando a Mediunidade, explica que essa união muitas vezes acontece pelo impulso carnal e que são os casamentos que mais acontecem em realidade. Vamos tendo os casamentos provacionais, aqueles espíritos que reencarnam, tendo a oportunidade da reconciliação. Há também os casamentos sacrificiais, que Martins Peralva vai dizer que é a união de uma alma inferiorizada com uma alma iluminada para ajudar o outro, nos mostrando as diferenças espirituais. Então vai ficando muito claro, e aí nós vamos vendo também que do ponto de vista espiritual, não há na programação separações, porque a separação ela é fruto das dores, do ressentimento, das lágrimas. Então, quando deixamos o plano espiritual, está tudo programadinho. Mas isso não quer dizer que vai acontecer exatamente ali como foi programado. Por quê? Justamente por causa do uso do nosso livre-arbítrio, dos nossos equívocos. Então vamos entender pelo exemplo. Quando estamos desencarnados, que estamos lá no plano espiritual e vemos que no mundo físico, no mundo de provas, temos as expiações, e as expiações nos ajudam a acelerar o nosso melhoramento. Pensamos, tem uma teoria, preciso da prática. Ora, se estamos no mundo de provas e expiações, nessa grande escola, precisamos das provas, das expiações, dos testes. E estamos lá há algum tempo.
Então vamos falar com o nosso tutor. E dizemos, olha, eu estou consciente que eu fiz muita besteira. E eu sei que eu preciso da prática, então eu quero reencarnar. Por favor, eu quero reencarnar, eu quero reencarnar, eu quero reencarnar, eu quero reencarnar. E ele se cansa e diz, tudo bem. Escreva aí aquilo que você acredita que tem condição para cumprir. Só que a gente, na empolgação para reencarnar, a gente escreve ali 2.000 páginas. E vem o tutor, a gente entrega as 2.000 páginas. Ele olha e diz, vamos avaliar. Vamos também assistir alguns filmes de existências passadas. E depois voltamos a nos falar. E a gente fica naquela ansiedade. Alguns meses se passam, lá vem o tutor. Entregamos 2.000 páginas. E ele nos devolve 200 páginas. A gente fica um pouco decepcionado, né? Poxa vida, queria tanto resolver tudo numa única encarnação para evoluir logo, mas tudo bem. E aquelas 200 páginas vão para o Instituto da Reencarnação. E ao chegar lá, vão ser avaliadas as provas a serem cumpridas, os méritos, os desméritos, as expiações necessárias, e a gente recebe de volta 20 páginas. Nossa! Mas tudo bem. Prometemos que quando encarnados, vamos cumprir muito mais do que aquelas 20 páginas. A gente renasce. E quando aqui estamos, descobrimos que 2 páginas está pesada demais para carregar. Está difícil demais. Essa é a nossa realidade. Saímos do plano espiritual com a programação pronta. Mas devido ao nosso livre-arbítrio, nem sempre fazemos boas escolhas, inclusive na área sentimental. Muitas vezes não vamos até o final daquele relacionamento. Então, não está na programação as separações. Não está. Fulano vai conhecer fulano, vai casar, vai passar tanto tempo e vai separar. Não há. Não há. Mas isso não quer dizer que separar é errado. Não. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ali ficar sofrendo. Tem que ficar ali aguentando, suportando. Certa vez, uma senhora passou 40 anos aguentando o marido, suportando. E ela ficou ali, sofrendo, desencarna. Ao chegar no plano espiritual, ela respira fundo, estica os braços e ela diz, graças a Deus me livrei daquela coisa. A coisa era o marido. E ali o tempo vai passando. E certo dia os amigos espirituais chegam para ela e dizem, olha, minha irmã, você precisa retornar. Você precisa reencarnar. E inclusive você vai voltar com aquele que foi o seu esposo na encarnação anterior. E ela toma um susto. Ela diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu aguentei 40 anos. Foram 4 décadas suportando aquele homem. Como é que eu vou voltar e justamente casar com ele de novo? É impossível. E os irmãos espirituais dizem a ela,
Sim, minha irmã, é possível. E você vai agora retornar, porque antes você aguentou, suportou, e agora você está convidada a desenvolver o amor para amar, para perdoar, para reconciliar. Jesus nos pede: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto com ele estás a caminho. Com o inimigo, sim. Se temos erros do passado se desenvolvendo no presente, se não sabemos o que fizemos, sabemos que prejudicamos e que fomos prejudicados, que inclusive temos inimigos do passado no presente e que inclusive podem estar na figura de uma esposa, de um esposo, para reconciliação. Então a pessoa passa a encarnação toda desejando que o outro morra. Por quê? Porque não exercitou a paciência, não exercitou a indulgência. Geralmente são pessoas que lá no início disseram mais ou menos assim: deixe estar, quando casarmos, ela vai mudar. E ela diz: ele não sabe o que aguarda. E se o defeito que ela vê nele, a sogra também vê no filho, ela diz: se preocupa não, sogrinha, eu dou um jeitinho. Quando a gente casar, ele vai mudar? Não muda nada, pura ilusão. Ninguém muda o outro porque quer que o outro pense, sinta, fale e haja igual. Seria muito chato conviver com uma pessoa igual. E mais, como é que iríamos aprender? Se estamos justamente numa grande escola para conviver com pessoas necessárias para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento, para que possamos aceitar as pessoas como elas são, então não faz sentido. O Evangelho de Jesus nos ensina que devemos sim corrigir, consertar, reformar, transformar, mudar aquilo que está em nós. Não é no outro, é em nós. Podemos sim ser o exemplo para o outro através de novas atitudes, de atitudes renovadas. Mas quando o casal decidem que o melhor mesmo é separar, já tentaram, já conversaram e o melhor mesmo é separar. E aí é necessário refletir para que no amanhã não se repita a história que está sendo interrompida no hoje. É preciso também refletir sobre o comportamento que se dá após uma separação, para não ficar tendo atitudes de adolescente em achar que valorizar-se é estar na angústia de provar a autoestima. Autoestima, ela não deve ser provada, ela tem que ser sentida. Ah, mas eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Jesus nos pede, Jesus quando diz sede perfeitos, Jesus está dizendo sede felizes. E o que é que a doutrina espírita nos ensina? Que a felicidade é uma conquista do espírito. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. Lei natural
que é a lei de Deus, indica o que o homem deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a pessoa que vai ali fazendo a parte dela, que vai se dedicando no trabalho da reforma íntima, no trabalho do bem, irá se unir a outra pessoa em melhores condições. Há aquelas pessoas também que se separam e se revoltam com o mundo. Ficam ali na ilusão de encontrar alguém perfeito. Só que se estamos no mundo de provas e expiações, se Jesus nos lembra ao dizer, a nos pedir para sermos perfeitos, Ele está nos lembrando que somos imperfeitos. Então, se somos espíritos imperfeitos, como é que vamos querer exigir que o outro seja perfeito? E fica ali alimentando o ódio. Jesus nos pede para não guardarmos ressentimento, mágoa, rancor, desejo de vingança. Para não ficarmos ali grudados na angústia, na amargura, porque a amargura deixa a pessoa triste, deixa a pessoa doente, fica ali como um disco arranhado, procurando culpados para as suas desilusões, para as suas dores, seus sofrimentos. Fica ali lamentando. O benfeitor Clarencio disse a André Luiz, está no livro O Nosso Lar, logo lá no início: André, lamentação revela enfermidade, e enfermidade difícil tratamento. É preciso ter bom ânimo. Então vamos entendendo que a dor, ela existe para avisar que houve um erro de trajetória e que precisa ser corrigido. Ah, mas eu sofro muito, eu não aguento mais sofrer. Então é necessário fazer algo para sair desse sofrimento, porque o sofrimento, ele em realidade é o descontentamento da não aceitação. O apóstolo Paulo pede: regozijai-vos sempre. E aí, para finalizar, lembramos de uma conversa bem descontraída de Divaldo com Chico Xavier. Quando Chico perguntou a Divaldo: Divaldo, você se casou? Não, Chico. Que eu saiba, não. Ah, eu soube que você se casou. Não, Chico. Ainda não. Ah, mas eu estou certo que você se casou. E nesse momento, Divaldo disse que ficou meio em conflito. Então pensou: bom, Chico nunca erra. Se ele está dizendo que eu me casei, eu me casei. E aí ele perguntou: que coisa, não, Chico? Você tem certeza? Tenho. Pois é, mas eu continuo em total abandono. Não, meu filho, é que eu fiquei sabendo que você teve um infarto. Ah, sim, é verdade. Então, meu filho, você se casou com a dona Angina. E Divaldo deu muita risada. Ai, ele disse: você que é um homem de sorte. É casado apenas com uma mulher. E olha que ser casado com uma mulher não é coisa fácil, não. Agora, ser bígamo como eu, como assim, Chico? Sim, meu filho, sou bígamo. Sou casado com a dona Angina e a dona Catarata. Quando uma aperta, a outra solta. Mas quando as duas se juntam, eu grito: é mano! E ele diz: viuvez é a solução. Então, meus irmãos, vimos de uma maneira descontraída
da conversa de Chico com o Divaldo, como podemos encarar a vida. Mesmo nas dores, nas dificuldades, nos esforçarmos para buscar o equilíbrio, para buscarmos a confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, que nunca nos abandona, em momento algum, mas é preciso que façamos a nossa parte. E assim, que Deus, nosso Pai, e o Mestre Jesus abençoe a todos, que possamos retornar aos nossos lares, protegidos e amparados. Muita paz para todos, muito obrigada.